Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Estava dando uma chulhada aqui. Cassia Carpes já está aqui. Está aqui também o Marco Júnior da Rádio Galera e o Maurício Freitas. Gostou da chulhada, cara? Chulhada. Sabe o que é? É 9h30 o jogo do Juventude. Eu bati muito na tecla hoje na Rádio Grenal do dia da salvação do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas... Direto, mas é fora, né? Mas o Brasil de Pelotas ganhando hoje em casa contra o Vila Nova. Vai a 43 e tá fora. Escapa. 43 e escapa. O Juventude joga fora de casa 9h30 da noite contra o CRB. Tem que ganhar. E é confronto direto, porque se perder parece que fica 6 pontos. Aí não tem volta mais. Porque aí faltarão 3 rodadas. Se perder hoje em Alagoas, Juventude volta na segunda divisão, na terceira divisão. Se ganhar hoje, o Juventude volta com a possibilidade de escapar. Só vai adquirir uma sobrevida hoje. Comecei assim porque o Cassia é oriundo do interior, né? Estamos muito tristes com a Juventude, né? E o Marco Júnior aí também acompanha bastante. É muito triste, né? Eu tive o privilégio de treinar o Juventude. Com 97, melhor campanha do Juventude. No brasileiro, 5º lugar do brasileiro, quando tinha times melhores do que esse aí. Jogou no Olímpico. São Paulo era bem melhor que São Paulo aí. O Olímpico, Maracanã e Morumbi. Né? Flamengo, São Paulo, Portuguesa, enfim. Então foi uma campanha sensacional. O presidente é o Carlito Chiesa. Carlito Chiesa. Que até teve na diretoria. Então eu sempre acompanho o Juventude, gosto muito de Juventude. Mas essa campanha, na própria copinha aí, ele está tomando goleada, às vezes, de outros aí. Então a gente sente a perspectiva assim, muito ruim no que está e muito ruim no que vem da base. Então esse é um problema do Juventude, né? Perdeu muita característica, muito jogador. As condições financeiras hoje a gente sabe é muito mais difícil. Naquela época tinha a Parmalat por trás. Então o Juventude atravessa um momento difícil com essa campanha. Agora é impressionante como alguns técnicos, né, Marco e Cassia e Maurício, se afeiçoam às coisas do clube, né? O Zimmermann vai salvar o Brasil de Pelotas. Foi talhado para o... É que é o seguinte, uma coisa que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes. O Brasil... E tu tinha que pegar o Pelotas lá, o Brasil. O Pelotas subiu, eu gosto muito do Pelotas. Mas o Pelotas agora... os dois. O Real... pelo Real, Capão, mas perdeu pro Real. Foi eliminado na Copinha. Eu acho que a Copinha, o São Paulo também foi disputar a Copinha. Eu acho que a Copinha tem que ter cuidado, senão tu gasta todo o teu dinheiro antes da competição ano que vem. Então, me parece que tem que ter cuidado. Ela é uma boa triagem para a base. É uma boa triagem para a base. Mas tem que ter grana. Mas tem que ter grana. Se tu vai fazer o profissional com o mesmo pensamento de subir, tu vai gastar 2 vezes. Então tem que ter cuidado. Mas o caso do Brasil, em relação ao Zimmermann, o Brasil, quando foi para a Série B, queria jogar tipo time grande, sem o bafo da torcida. O Brasil necessita do bafo da torcida no adversário. E os torcedores já estavam mais olhando o jogo, o Brasil querendo jogar. Eu me lembro bem que a imprensa dizia, e nós dizíamos, que o Brasil tinha um time muito técnico, que jogava, mas ao querer jogar começou a perder. E perdeu aquela força da torcida na arquibancada. Ano passado fez uma boa campanha até, né? Foi mais tranquila então, a campanha. O Zimmermann, ele volta naquele legado do Brasil, que é da raça, da determinação, do apoio da torcida na tela, aquilo. Se o Brasil voltar para esse patamar, e tem um treinador com essa característica, ele vai permanecer muito tempo. Esse passo de querer subir, às vezes acaba caindo, tem que ter muito cuidado. Tu tem que primeiro permanecer, se reestruturar. O Brasil tem o dinheiro da CBF, tem que aproveitar esse dinheiro, tem que render, mas não é com esse time que ele vai subir. Então tem que ter cuidado. O Brasil, em relação ao ano passado, reduziu o investimento na Série B. Reduziu em relação ao próprio gauchão no início do ano. Tem muita conta para pagar às vezes. Mas então é o que o Cassia está dizendo, que o Brasil está fazendo a coisa certa, então. Exato. Então, sim. por quê? Agora está terminando o estádio. Sem dúvida. E diminuiu 30% em relação ao investimento do Campeonato Gaúcho deste ano, não é nem do ano passado. Deste ano. Terminou o Campeonato Gaúcho, o Vinícius Sinotti deu entrevista na Rádio Grenal, reduziram em 30% o orçamento do gauchão. Então, quer dizer... Não, tu imagina o Juventude cair para C de novo.
Pô, isso é um atraso na vida do Juventude, é um golpe, assim, né? A Série C não tem dinheiro, Não Cassiano. tem dinheiro, não tem prestígio, ninguém fala da Série C, a gente fica... lá no final vai aparecer o campeão e o vice. Tá? Não, a Série C, ela é relativamente valorizada, até não é nem tanto pro campeão, Cassiano. É até definir os 4 que sobem. Sim. Definir os 4 que sobem, depois ninguém quer saber o que acontece na Ninguém quer semifinal e saber na mais. final. Não, e nós tínhamos há um ano passado, na Série C, o televisionamento ainda, né? Tinha uma emissora que, infelizmente, ela faliu, né? Ela transmitia os jogos da Série C, agora é mais pelo site da CBF, então é uma competição que, se já não tinha muita visibilidade, agora mesmo é que... Eu acho que vai passar naquele Canal Brasil, alguma Isso, coisa isso. assim. Aí depende de um acordo novo da CBF, tem que ver como é que as coisas vão ficar também em relação a investimentos do governo federal nesse tipo de canal, né? Mas a situação... Vai fechar. Vai fechar. Tem que fechar. A EBC vai... Não tem espaço mais. Então, até essa via já vai ser prejudicada para se ter transmissão de clubes. A situação do Juventude, a gente disse que hoje é um jogo decisivo, porque é um confronto direto da parte de baixo, o Juventude joga fora de casa. Mas até o final, nas rodadas restantes, o Juventude ainda vai enfrentar o Fortaleza, que já subiu, mas que pode confirmar o título perante o Juventude, vai ter contra Não, vai o confirmar hoje o título. Vai confirmar hoje, Pode confirmar hoje. Ganhando e o Atlético Goianiense empatando com o Avaí, hoje contra o CSA, Fortaleza campeão. Mas mesmo, Ele tem mesmo que que não torcer por uma ressaca depois do Fortaleza. É isso aí. Pra seja o fazer um título. crimezinho. O jogo com o Fortaleza é o último do Fortaleza como mandante. Se já for campeão, é o jogo da entrega das faixas. Que dificilmente o time tira o pé. E o outro adversário é o CSA, que tá brigando ainda na parte de É cima. aqui? O CSA Não, mas é aqui, mas o Juventude apanha de todo mundo aqui. O Juventude perdeu em casa pro Boa. Muito jogo em casa. Aqui o Juventude joga com a Ponte na próxima rodada e com o CSA na última rodada. E fora de casa enfrenta agora o CRB e depois o Fortaleza. Vamos ser bem honestos, né? Esse detalhe que o Rec falou, Jesus o Brasil chamou. também estava perdendo muitos jogos em casa, que não era a tradição do Brasil. É. E o Brasil acordou quando começou a ganhar alguns jogos em casa. E tem que ganhar com o apoio da torcida. A torcida do Brasil, quando ela vai em peso, tem que baixar o valor do ingresso, está muito caro. Tem que botar o torcedor. O torcedor do Brasil é um torcedor humilde, né, que trabalha muito durante a semana, que precisa ver o jogo, mas ele precisa também de um ingresso que satisfaça, que possa ir. Ele é fanático. Portanto, tem que ter o apoio da torcida ao lado do clube. Bom, o Grêmio está se articulando aí para tentar a permanência do Renato Portaluppi. Eu não sei se o Renato vai permanecer no Grêmio. E vou dizer mais. Por mais que o Grêmio tenha uma enorme boa vontade para com o Renato e o Renato para com o Grêmio, conhecendo o Renato desta e de outras renovações, o Renato vai quantificar a sua situação ali pela penúltima rodada. O Renato agora pode se reunir com o Cassiá Carpes, com o presidente Romildo, com o Guerra, com o presidente Duda Crefe. Qualquer coisa pode acontecer. Porque o Renato vai conversar, chamado para conversar, vai conversar, mas não vai firmar posição. Rec, Não vai firmar. eu disse, eu participo de vários programas, sabe disso, teu e outros. Quando o Grêmio ganhou na Argentina, eu disse que o grande vencedor, taticamente, foi o Renato. Mas aqui ele foi o grande perdedor dentro do campo. Botou um time na retranca que me envergonhou. O Grêmio com 29% de posse de bola, quando ele ali, ele praticamente, o legado que o time dele tinha de ficar com a bola terminou. Então, na realidade... Ele usou a mesma estratégia em casa e fora. Exato, eu acho que ele foi... lá ele foi o grande vencedor e aqui ele foi o grande perdedor. Não apareceu muito porque o Grêmio depois foi lá na Comebol, e com toda razão, tem que ir mesmo. Tá? Mas o Renato, nesse jogo, ele deixou muito a desejar como questão tática. E me parece que, eu não tenho a certeza que ele deva ficar. Em primeiro lugar, que o Renato tem mercado. Tá? Segundo, ele vai tirar mais alguma coisa do Grêmio? Do time do Grêmio? Eu tenho dúvida. Cassiano, um mercado que paga tempo. 700, só tem um time. Não, eu sei. Eu não Só o Flamengo. Eu não estou dizendo isso, não estou falando de dinheiro. Palmeiras tem técnico, Cruzeiro tem Sim, técnico, os caros. Mas ele tem mercado. O Renato sempre dá uma esperadinha, em seguida volta. Ele tem mercado. Não, isso sim. Ele tem Isso mercado no centro do país, né? E o Grêmio se acostumou com ele. Mas isso costuma, acho que para o Renato mesmo sair é bom. Por exemplo, sempre que ele sair desta forma, ele volta dessa forma, ele está por cima.
Né? E outro detalhe, já vai para 2 anos, é isso? Mais 2 anos. Mais 2 anos. Mais de 2 anos. Isso não é normal num clube de futebol no Brasil. 2,5. 2,5 não é normal. E talvez passe pela cabeça dele, time, né? O time envelheceu, terá que se dar uma renovada, terá que contratar. Olha, o Grêmio caiu no final, as pessoas não querem admitir que caiu, faltou banco. Tá? O Renato não foi bem nesse jogo, botou o time dele para trás, sem contra-ataque, um time pesado na frente. Então, mas se o Everton mata ali... Bom, aí é ser, né? Eu tenho que olhar como comentarista, como analisador, o todo. Eu não posso analisar um lance. Aí é problema do Everton, mas ninguém vai crucificar o Everton porque perdeu aquele gol. Se o Everton mata ali, assim como se a bola não bate na mão do Bressan... Aí poderia nos enganar, nós achamos que o Grêmio ia ser campeão. O Grêmio não estava, na minha concepção, com cara de campeão. O time já não era mais aquele. Sem Arthur, o Maicon com muitos problemas. O Maicon nesse jogo mais marcou, mais correu do que jogou. Ele está baleadíssimo. Entende? Muito então defasado, o Grêmio perdeu, a posse de bola não era do Grêmio. Como é que nós vamos admitir que o Grêmio, com todo o potencial que tem, jogando uma decisão em casa, vai jogar na retranca e ainda perder a posse de bola, que é o normal do Grêmio fazer o contrário? Foi uma das piores derrotas. Desculpa, tem gente que está ficando bravo comigo que eu estou falando. Eu não sou torcedor, eu analiso taticamente. Taticamente foi uma das piores derrotas que o Grêmio teve dentro de casa. O Grêmio não jogou. O meio-campo do River correu atrás do adversário. Foi lamentável. Eu em casa vendo o jogo, eu me senti mal, porque eu não vejo o jogo, eu analiso o jogo, essa é a diferença. Então eu vi o Grêmio desde o início com um objetivo único: ou fazer um gol esporadicamente, como aconteceu, ou perder o jogo. Não tinha outra saída. E talvez passe pela cabeça do Renato também. A gente tem que enfrentar essa realidade. Tirar estigma de ser treinador do Grêmio apenas, né? Exatamente. Talvez ir para outro mercado dentro do país. E esse jogo foi um exemplo para ele. O treinador não só ganha, perde também. E das derrotas é que a gente tem que tirar as lições. Mas a lição do Grêmio e do Renato foi a vitória. E a vitória não fez bem lá. Ela fez bem como resultado, mas não fez bem como ter o conhecimento de que foi para um jogo só. E o jogo lá era uma circunstância, o jogo aqui era outra. Agora, engraçada a contradição, né, que está implícita nas declarações do Renato. O Renato passou o ano inteiro dizendo que o Grêmio era o único time que jogava da mesma forma dentro e fora de casa. Ele afirma há mais de um ano. Tinha o reconhecimento da imprensa e era verdade. E era verdade. Mas aqui só que aí ele mesmo se traiu. Ele jogou o time para trás. Perdeu aquilo que tem. Se vocês, eu acompanho muito, tanto o futebol aqui como no mundo. Né? E no Brasil, na média, e digo mais, tenho condições de falar, porque gosto de futebol e gosto de comentar. O futebol brasileiro, com esse futebol que está aí, não vai ganhar a Copa do Mundo daqui a muito tempo. Ou muda, essa concepção desse futebol está atrasado, tá? Em relação ao mundo. Prova está que nós não convocamos mais jogadores daqui. E isso também não é bom para nós. Ficamos presos a esses jogadores que jogam em clubes organizados, clubes que têm um sistema tático bem definido. Né? Então nós temos dificuldade. O Palmeiras também fracassou contra o Boca, nós temos que dizer isso. E esse é o futebol brasileiro, não adianta nós tapar o sol com a peneira. Futebol é isso que nós estamos vendo no brasileiro, é abaixo do nível normal do futebol brasileiro. Nós não temos mais atacantes que, digo assim, ó, se comparem ao Ronaldo, ao Ronaldinho, ao Romário, a um Rivaldo. Kaká. O Kaká não tem mais. Nada. Nós temos que ser sinceros. A gente fica, o torcedor não pode ofender ninguém, está ofendendo o torcedor. Essa é uma análise. O torcedor, se quiser, acredite no que eu estou falando. Se não quiser, olha, tá bem, o time vai ganhar, tomara que ganhe. Mas eu tenho que analisar como comentarista. E estão atacando no berço, né? O único gurizinho que não saiu ainda foi o Pedrinho. Agora já vejo, esse é o grande problema, já vejo também um aluno no final do túnel. Daí o garoto Matheus está muito bem. Se eu sou o Renato, não tirava ele do time agora. Tá? Matheus Henrique. Matheus Henrique, chega de Mateuzinho. Mateuzinho não vai chegar em lugar nenhum. Matheus Henrique. Jean-Pierre, nome forte. O guri lembra o Pernas Compridas, lembra o Paulo Isidoro. Boa observação ou não? Boa. Só que o Paulo Isidoro jogava um pouquinho pela direita, mas ele vinha para o meio. Ele já jogou. Muito bom, é um jogador de esquema tático. Não queiram que o guri seja agora um Renato, enfim, um jogador de... Ele é um jogador de conclusão, sim, chuta de fora da área, mas é um jogador também principalmente de organização, de esquema tático.
O esquema tático, quando uma pessoa observa bem um jogador dessa qualidade, tem biotipo, não se pode discriminá-lo, achar que ele tem que ser melhor que aquilo. Não, ele pode ser também de um esquema tático muito bom para o time e para o clube no resto da vida. Agora, vocês falaram, tem que vender jogador. Sabe que até o Grêmio está dando sorte, porque os 2 jogadores estão surgindo na hora que precisa. Beleza, porque não tem jogador para comprar. Né? Na hora que precisa. Em posições que o Grêmio está precisando, né? Isso. Que é a segunda homem de meio campo, né? E aí entra o papel também da imprensa e do torcedor não tentar agora, cada jogador que surja e vista a camisa 8 do Grêmio, em colocar nele a pecha de ser o novo Arthur. Ah, bom. Não. Porque senão... Aí vira o Falcão no Inter. Exato. Até o hoje Inter buscou uma vez o Vasconcelos, lembra? Isso. O Internacional buscou o Vasconcelos no Palmeiras, que foi um baita jogador no Chile, mas que chegou aqui e não conseguiu confirmar, porque tinha esse negócio aí de substituir o Falcão. Muitos no Inter, pegando o outro lado, tiveram a marcação mais recente. Esse aí vai ser o novo Nilmar. No Grêmio se citou também numa história recente, esse é o novo Ronaldinho. E essas marcas só atrapalham a carreira do jogador. O Bruno no Grêmio? O Bruno, filho do Joaquim. Um baita jogador que se terminou ali querendo que ele fosse um jogador espetacular. Ele estava em crescimento, não conseguia crescer. Então o Matheus, a gente tem a ideia, eu não trato dessa forma. Eu sei que são 2 volantes, mas tem o volante protetor da zaga. O Matheus não é isso. Michel é isso. Ele é organizador. Isso é pro Michel. Deixa pro Michel. Era pro outro que foi vendido. Jailson. Nem o Maico consegue fazer aquilo. Não. O Maico é distribuidor de bola. Eu tenho que passar. Esse jogo, por exemplo, aí, por que matou ele? A bola não passou por ele. Inclusive, às vezes, ele estava na lateral marcando. Quer dizer, o Grêmio abdicou do seu campo, deu todo o campo ao adversário. Eu faço uma correlação, mas aí eu explico por que não pode ser igual. Quando o Inter empatou aquele Grenal, aqui, que foi uma retranca bárbara, 0-0. 0-0, a diferença é que o Inter ali estava montando seu time. Não tinha um time de gente chegando lesionado, o próprio lateral jogou no meio, o que veio do Santos, Zeca. Então, eu falei aqui, fez bem o Internacional, não tinha como aguentar o Grêmio jogando de igual para igual. Mas a partir daquilo ali, o Internacional se levantou, porque os jogadores foram pegando a parte física, foram encaixando, o Odair encaixou, e pegou moral e foi embora. O Grêmio é diferente, o Grêmio tem um time, um conceito de futebol moderno executado, em pleno vigor, um treinador que é vencedor no seu clube, só que de uma hora para outra ele, como tu disse, ele mudou tudo com o jogo, porque tinha a seu favor 1-0. Mas a Libertadores é traiçoeira. Mas aí, Cassia, será que o Renato muda porque tem 1-0 a seu favor ou porque ele não tinha Luan e Everton como peças principais para começar o jogo? Bom, aí é ele que tem que analisar, mas lá também não tinha. Entende? Por exemplo... Tanto que ele repete o time de lá. Vamos ser sinceros, vou trazer outro tema. O Bressan vem exorcizado no Grêmio há muito tempo. Concorda comigo, não? Sim. Mínimo 5 anos. Não foi desse jogo. No momento que ele não botou jogar, ele já tirou, já foi exorcista. O torcedor já não queria, ficou feliz, não tinha. Aí ele pega e, na hora H, bota o Bressan. Era o Bressan ou o Michel improvisado? Era o Michel. Aí concordo contigo. Tu não pode. Faltavam quantos minutos ali? Não é queimar mais, Cassia? Mas queimar o quê? Queimaram agora, ele treina mais. O que foi pior? Mataram o jogador. Agora não pode botar sua culpa no jogador, é o que eu estou dizendo. Isso aí já vem quanto tempo ele está no Grêmio? Mais de 3 anos. Outra coisa, Cassia, que nós estamos dizendo, Marco... Estão botando ele toda hora. Ele fala, estão botando. Ele falhava, estão botando. Mas ele entrou na final lá em Lanús. Não, mas falhou agora antes com o Palmeiras. Já vinha. Só que tinha um diferencial naquele time. Ele jogou o Paulo Miranda. O diferencial era o Arthur, né? Que fazia com que a bola não chegasse lá a todo momento. Todo mundo sabe as limitações do Bressan. Agora jogar a culpa do Bressan agora. Ele vem há 5 anos, pelo menos, né? Agora é hora de dividir as culpas, né? Mas o torcedor marca muito, né? Exatamente. Ele já está com um psiquiatra. Não, ele não tem nem condições, sem dúvida. Segurança e tal. Aquelas imagens que nós vimos, ele apavorado, que a gente não sabia o que era, depois foi ver no vídeo que era o pênalti, né? Porque no início a gente, era uma garra para cá, e ele quase mendigando para o árbitro. Ali é um desespero de quem está vendo a carreira. Foi terrível, foi terrível, olha. Está vendo a carreira passar. A prova até que ele já entrou em campo, levou amarelo. Sem tocar na bola. Mas ali ele entra em campo e toma aquele amarelo porque ele entrou numa pegada tentando ser o Kahneman. Porque ele repete aquele estilo de jogada que o Kahneman faz.
Achando que agarrar o ninguém ia dar. adversário. Achando, não, como eles aceitam o Kahneman, vão aceitar Ali já matou com ele. Imagina, tu ali nem deu uma tocar na bala. bola já recebeu o amarelo. E o murmurinho que veio da torcida, né? E o Grêmio novamente continuava atrás, né, e o River em cima. Então, foi muito... Outra coisa que as pessoas estão dizendo, e aí vale para Grêmio e Internacional, e é muito simples de resolver. Aliás, está mais simples do que sempre em Grêmio e Inter. O Grêmio tem um time titular. Marcelo Groi, Léo Gomes agora, o Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Maicon, Cícero, Ramiro, Everton, Luan e André. Tá? Porque o André custou caro e tá bem. Vamos ver. Marcelo Groi tem contrato. Não tem como mandar embora. Léo Moura, já o outro, já citei, é titular. Léo Moura. Bom, então, muito obrigado. Foi excelente tê-lo aqui. Você deve jogar num time médio, pequeno aí. Já que quer jogar mais um ano, muito obrigado. Tal. Quer esperar mais um tempo para treinar as divisões de base, sei lá. Aproveita onde bem entender. Não dá para ficar com um jogador de 41 anos na reserva. Né? E o clube. Aí, Bressan, nós vamos te arrumar o Fortaleza aí, tá interessado, Fortaleza? Vai com Deus. Ou então vai pro Avaí, que vai subir agora aqui, que serve qualquer negócio. Pro Avaí, pelo amor de Deus, né? Até o Marquinhos está jogando lá ainda. Algum mercado emergente também? Sempre Índia, Tailândia? É. Algum mercado desse? Bota na vitrine. Lateral esquerdo, Marcelo Oliveira. Tem contrato até o final de 2019. Se aparecer algum clube, libera. Se não, deixa ali como terceira alternativa. O Capixaba é o reserva do Cortez. Mas vai ficar e acaba jogando. Quinto reserva da zaga, terceiro reserva da lateral esquerda, porque senão tem que pagar. E pagar é tirar dinheiro bom do bolso. Pagar vai igual. Exatamente, tem que indenizar os caras. Porque vocês vão entender onde eu quero chegar. Na meia cancha, o Cassiá já detectou. O Michel é titular, Jean-Pierre, Matheus, Luan... Tá. Quem é que tá sobrando? O Maicon vai fazer uma pré-temporada o tamanho que precisar, sem pressa nenhuma, porque o Grêmio não vai jogar pré-Libertadores, e aí tem que escapar dessa pré-Libertadores. O Cícero, bom, é um bom jogador, mas vai com Deus. É questionado, não tem a confiança do torcedor. Tu não pode ter, o que o Rec está levantando aqui, tu não pode ter 4, 5 jogadores questionados pela torcida. Esses caras, no momento que estão jogando, foi o que aconteceu. Estão jogando, é uma tragédia. Não, e agora pode mandar embora. Jogador. É que agora, nesse momento, pode mandar embora. Está terminando o contrato. Sim, exato. Não dá para renovar. Por isso que eu estou dizendo. Faz um acordo. Douglas, terminou, vai. Cícero, vai. Mas foi bom, tudo bem. O bom dele é que ele joga no outro clube. Sim. E o Tassiano é o Cícero com 15 anos a menos. É alto, sabe cabecear, tem mais mobilidade. Então fica com o Tassiano. Precisa de espaço, precisa de tempo para jogar, para se firmar ou não, né? Por exemplo, é patrimônio. Ele está subindo. Vamos lá no Jael. Aí. Qual é a necessidade do Jael ficar no Grêmio muito tempo se ele só tem um objetivo? A bola aérea, brigar, mas aí é o MMA lá, né? Então tem que ter cuidado. O Grêmio, o melhor jogador que passou para esse esquema tático do Grêmio foi o Bolanhos, que não deu certo por outros problemas que eu não sei. Dizem uma coisa, outro diz outra coisa, até hoje ninguém sabe, mas não interessa, né? Da vida pessoal do jogador, mas tecnicamente era o que mais se apropriava, velocidade, participava do jogo, entusiasmou no início, né? Depois não deu. O que eu quis dizer, em relação ao Internacional, mesma coisa, tem 10 terminando o contrato, vê quem serve, quem não serve, e o resto... Porque agora não tem que indenizar. Sim. Cada contrato tem que indenizar inteiro. Ficou engatado. Inteiro. E tem uma particularidade desses atletas do Grêmio cujos contratos estão acabando no final do ano, que é a idade, né? Troca por um gurizinho. Ambos todos, aliás, têm uma idade acima dos 30 anos. Então, acaba... E tem mais não é um jogador, preconceito, o né? que veio aí, o que joga às vezes na direita pro meio ali, como é o que veio, que jogou no Vitória. O Marinho. Marinho não há dúvida. Jogador com essa relação de mas vai jogar ter que ficar, só com esse a bola, esse vai ficar porque tem contrato. Mas aparece interessante. Mas é um jogador que terá que fazer ou uma reciclagem ou não vai dar, porque é o seguinte, futebol não é mais como o Marinho quer, pegar a bola e partir para time, pegar a bola e partir para time, pegar a bola e partir para time. Vai ganhar um e perder duas, vai ganhar duas e perder três. E assim vai. Isso é da época do Kaká. Não tem uma tabela, não tem uma tabela, não tem aproximação, não tem o conteúdo tático, fica difícil. O Marinho se assemelha muito ao William Potker, mas o Potker tem uma qualidade, pisa mais na área.
pisa mais. O Potter é mais em linha reta, né? É mais Às vezes É mais finalizador. indignado. Isso, o Marinho usa aquela faixa de campo Vamos dizer apenas assim, e dali que ele não faz sai. mais gols. É. Tá mais talhado para fazer gol. o Inter tem uma- Marinho é movimentação. Mas só movimentação E usa não uma basta. faixa muito Quantos gols tem o curta de Marinho no campo. Grêmio desde que ele chegou? 2 ou 3. É muito pouco. É. O salário é alto e o rendimento é pouco. O Marinho, quando se destacou em clubes menores, Ceará, Foi bem, foi Vitória, bem. ele estava Ele bem. fazia o que bem entendia. Só que fazia o que bem entendia e o time jogava por ele. Sem dúvida. O que não é o caso que vai acontecer Não é no o caso do Grêmio. Grêmio, claro. Bem entendido. Eu ia dizer, o Inter tem 2 bronquites aí para resolver. 2, sérias. O Wellington Silva, vale ou não vale a pena? E a outra é o Jonathan Alves, que eu acho que esse aí se resolve sozinho. Se ele voltar e tal, bem da pré-temporada, ainda vai lá, porque é só até o meio do ano. Dá para aguentar. Tem Libertadores, tem Gauchão, tem Copa do Brasil. Copa do Brasil é quase no final do primeiro semestre. E aí dá para aguentar. E se não, se ele voltar meio azedo, ele mesmo dá um jeito de arrumar um time. Ele já jogou em 30 times, vai jogar em mais um. Vai mais um. É. O Marinho no Grêmio. Ele vai pro gauchão no interior brigar com os caras. Não. Vamos ver como é que fica. Mas ele vai lá para Venezuela, para Bolívia. Não, mas vai no Gauchão brigar pra tentar se sim, firmar. no Inter. É. Aprender, pô. É isso. O Marinho marcou um gol com a camisa do Grêmio. Foi naquele 2-0 contra o Flamengo no Campeonato tempo daí, Brasileiro. Mas sofreu a pênalti contra o Bahia. Não foram 2 Não, nesse ele jogo? só. Não, ele marca um só. Só? Deve estar uns 4 meses aí, até mais, passa tão rápido. É, 4 meses. É a saída coincide com a saída do Arthur. Foi O Marinho julho, tem 14 jogos. com a agosto, camisa do setembro, outubro, novembro. Vai para 4 meses O agora. aproveitamento é pouco. E a propósito de enfrentamentos, né? Ontem o Internacional arrumou uma sarna para se coçar maior. Já era sarna para se coçar, agora aumentou a sarna. Por quê? O Ceará perdeu para o Sport e vai ter que ganhar 2 o Ceará em 6. O Sport saiu da zona de rebaixamento E rebaixou o Paraná e automático. botou o Paraná automático já fora. Que se fizer o crime em alguém, esse vai pagar caro. Já estava fazendo um crime no time do Vitória, Carpegiani. fez. Aí empatou. Mas estava pior. Era uma... Só que agora o Carpegiani, com esse empate, está 2 pontos atrás do Sport. Voltou para dentro da zona de rebaixamento. Tá? Isso aí foi ruim para Chapecoense, ruim pro Vitória, pro América, pro Vasco, pro Botafogo, para todo mundo. Embolou tudo de novo. Porque para esses times aí o bom é empatite, né? Sem E dúvida. o Paraná perder, porque Agora joga Vitória e... desculpa. Ganhar, aliás. América e o Paraná. é Lá em Minas Gerais. é a chance do América. E o Ceará joga contra o Inter. O jogo ganhou em importância pro Ceará e segue igualmente importante pro Inter. O Inter vai ter que ganhar os 3 jogos de casa. Se ganhar os 3 de casa, o Inter está na Só fase tô de na dúvida grupos. se é o América é com o Paraná ou é com o Chapecoense. É um dos dois. Tira essa dúvida para nós não Vê errar para nós aqui. aí, Maurício, a rodada. Mas- Já vê toda a rodada. É. Deixa que eu chamo o intervalo, a gente já vem com a rodada plena logo depois, aqui do nosso preliminar, a imagem do futebol. Já voltamos. Olha aqui, ó, estamos de volta em Guarapuava, nosso grande Sandro Keck, que eles dizem lá em Guarapuava, que é a cidade mais gaúcha fora do Rio Grande, né? Ele é fã do Teixeirinha, e por falar em fã do Teixeirinha, ontem morreu, né? Ivan Trilha. 71 anos, novo, São né? Borgense, sabia? Foi num acidente, sim, eu até li um pouco da biografia dele hoje, ele morreu num acidente doméstico, Tudo bem. acabou se acidentando dentro do condomínio onde mora e teve desdobramentos, a lesão... 70 e poucos anos. 71. Sabe que ele foi o que ficou com a Mary Terezinha, né? Provocou a separação Do Teixeirinha. Teixeira e América. Ficou uns 5, 6 anos, né, com a Mary Terezinha na década de 70, né? E você lembra a música que o Teixeirinha fez com a Mary Terezinha? Não, aí não. O Teixeirinha fez uma música quando estava no hospital e mandou um recado para a Mary Terezinha, quando ela largou dele. Te matei a fome e te dei um nome digno e honrado. Te matei a fome e te dei um nome digno e honrado. Forte, né? É forte. Né? Não, e outra. A frase é forte. E sabe o que ele diz no meio da música? Fugiu de mim quando eu me encontrava naquele hospital. Bah. Só que disse em música.
Para ver o que era a violência verbal da época. São Borja também está nos vendo lá. São Borja também, o Adão Alfredo. Não, e meus pêsames à família, isso aí era o problema do Teixeirinha com a Mary Terezinha e com o Ivan Trilling. Se eles resolveram bem ou mal, estou dizendo a história do Rio Grande. A música. E ele era como é que é, o cara que... É um guru. Que lia a mente, assim, né? Mentalista que se diz, né? Mentalista. E muito famoso ficou, ele ficou bem conhecido depois, até que se criou uma certa rivalidade. Eu lembro que eu tinha 16, 17 anos, 15 anos, sei lá. Faz anos isso. E essa era a fofoca da época. 16, 17 anos de crônica. Não, estava lá em Lagoa Vermelha. Eu estava ouvindo na Rádio Cacique o Amanhecer na Querência. Tem muita gente que nos assiste lá em Lagoa Vermelha. Mas em São Borja já está o Adão Alfredo, que o Cassiá fez. Um abraço, Adão. Aqui, ó. São Borja na escuta, salve o bugre missioneiro. O Eliseu Peixoto está dizendo que o Cassiá é um dos melhores técnicos gaúchos. O André Miola também registrando aqui a audiência dentro do programa, está muito bom. Lembra o que acontecia com o Gildo de Freitas? Aqui, eu quero fazer aqui uma análise. O REC, quando me chama aqui, não sei se é coincidência, mas se ele quer que realmente eu analise junto com ele, junto contigo e junto com o Maurício, a questão tática. Mas porque às vezes as pessoas não querem ouvir oba-oba, coisa do torcedor, às vezes o torcedor não acompanha, como eu digo, eu não vou nem a estádio, nem fico em casa na televisão para ver o jogo. Eu analiso o jogo, é diferente. Às vezes até erro, porque faz parte. Mas eu gosto de analisar, me chama a atenção e isso é bom. E quando eu venho aqui, geralmente o REC me propicia debater algum tema que é muito importante, coisa que em outras televisões, devido à quantidade de pessoas no debate, tu não pode aprofundar um debate dessa natureza. Ontem nós tentamos analisar o lado jurídico dessa situação do Grêmio com o doutor Renato Moreira, porque estava o assunto ainda quente, né? Do fim de semana. Hoje já dá para projetar o futuro. Nesse aspecto aí, eu acho que provou bem fortemente a desunião do futebol brasileiro. Ninguém se uniu a nada. O que chama atenção, não é uma crítica, é uma observação. Chama atenção que quando tem eleição na CBF, é ligeirinho os clubes elegem o presidente. Mas quando um clube precisa de todos, ou da própria CBF, principalmente da CBF, não tem. Isso chama atenção, essa dicotomia. De uma coisa serve e outra não se une. Cassiá, e até o contrário que fez ontem o presidente do Atlético Paranaense, o Maurício Freitas, é gurizinho dele, o Petralli. O Petralli disse o seguinte, que o Inter não é confiável, que isso, que aquilo, que o Internacional desista. Bom, o Internacional, tanto não foi a desista que o Internacional caiu numa fria nesse esporte interativo. O Internacional ficou ao lado de alguns clubes médios e pequenos. Fez uma cacaca o presidente Vitório Pífero, aliás, mais uma. E o Inter agora até pode ter sido beneficiado contra o Atlético Paranaense. Agora é engraçado que o Atlético Paranaense pode ganhar um título e até uma vaga na Libertadores da América, se beneficiando de erros de arbitragem e do VAR contra o Bahia. Contra o Bahia, sim. Então como é que vai se queixar de um jogo em 38, sendo que está sendo beneficiado numa quarta de final de Copa Sul-Americana, onde foi para a semifinal, né? E pode chegar numa final e ganhar o título e ganhar uma vaga na Libertadores. Quer dizer, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na Pampa, enquanto tiver essas coisinhas aí, tinha um programa da vida, muito bom de debate, virando a mesa. O Cruze. Você se pegava ali feio, hein? Não, era no interior o pessoal sente saudade. O Sadi se botava, Grande amigo Sadi, maior lateral do Rio Grande, seleção brasileira, um abraço. Então ali o Cruze ia lá. O Milton Machado fazia com vocês lá na Pampa. O Cruze ia lá. E quando surgiu esse negócio de eles irem no vestiário da opinião no intervalo, eu mexia com o Cruze. Cruze, o que vocês estão fazendo não vai dar certo. O árbitro não vai ter independência. Ele vai chegar a pensar uma coisa e vocês vão dizer outra. Qual é que está certo? E com o tempo foi evoluindo. Eu não sou contra a evolução. Mas não tem dado certo a forma que estão as coisas aí. O árbitro perdeu a independência e vai começar errando. Ele está errando pelos outros. Eles entram borrados, estão tudo borrado. Estão tudo borrado. Aí quando vê o cara, imagina a pessoa com o sistema nervoso comandando o jogo. Aí vem uma voz aqui, ó, pênalti. E o cara, o cara tá ali. Aí depois vão ver e bababá, aquele lenga-lenga, e o cara errou também, ele errou. Quer dizer, de qualquer forma, quero avisar aqui as pessoas, de qualquer forma vai ter erros. Se a gente vê, e muitos veem, na televisão e consegue errar vendo na televisão.
É impressionante, porque o ângulo da televisão às vezes não é o ângulo que o árbitro quer, ou que o cara quer, ou que nós queremos. Mas caiu a máscara, Cassia. Sim. A televisão sempre influenciou. Sem dúvida. Não foi o Eric Faria, não foi o Luiz Carlos Reck, não. Eles esperavam, claro, sem dúvida. E assim mesmo, muitas vezes eu via errar. E repórter atrás da goleira já influenciou, eu sempre conto aqui. Então errando também o que está atrás da goleira. Ele não sabe se enxerga a trave, ele está ali assim, ó. Aqui, ó. No teu lance, tu tem certeza que tu acertou? Não, eu acertei e me consagrei. Zé Carlos Oliveira, um dos maiores bandeirinhas do Rio Grande do Sul. Inter e Caxias em Cidreira. Itamar, ponteiro direito. Chuta, a bola vai por fora. E aí o bandeirinha desesperado, o Faridinho diz, não, foi gol, mas o Faridinho dali não tinha como ser gol, rapaz. Quase me derrubou a bola. A bola quase me derrubou que é atrás da goleira, rapaz. Não, mas eu vim entrar. Não, mas eu quase tomei uma bolada. Tu não tá entendendo. Não, entrou pela goleira, não saiu nada. Não furou a rede, coisa nenhuma. Foi por fora. E aí, no intervalo, o Figueiredo e o Pedro Rocha queriam dar em mim isso em 96. E o Zé Carlos Oliveira, até hoje eu encontro ele. Sou tua salvação, hein, ó. Esse que é o problema, mas continua errando. Continua errando. Se o árbitro tiver só... Antes ele era ele e os dois bandeirinhas. Claro? Erravam. Agora tem 5, 6, não sei quantos, e continua errando até mais. É impressionante. Não, e os árbitros, os Cassiá tem razão, gerou insegurança. Eles estão borrados. Olha o que fez o Ricardo Marques, que apitou Libertadores, Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, Inter e Corinthians aqui há 10 anos. Gente dando palpite. E o cara dizia, pelo amor de Deus, tu viu ou não viu? E a TV não postava. O Ricardo, ele já tem, né, uma forma de apitar bem peculiar, bem particular dele, né? Ele tem um gestual, é muito teatral. Pouco espalhafatoso. Como é que ele faz, Cassiá? Ele tem um gestual, né? Muito exagerado. Impressionante. Já voltamos. É o estilo dele. Já voltamos. Grêmio recebe o Vasco domingo na Arena. A equipe deve ter o retorno de Maicon, Kahneman e Luan passarão por exames e a tendência é que sejam desfalques mais uma vez. Direção e Renato devem se reunir amanhã para abrir tratativas para a renovação do treinador. Inter enfrenta Ceará domingo, Castelão. Odair não tem desfalques para a partida. Dourado, Edenilson e até o Jonathan Alves retornam de suspensão. Livre das lesões e com mais minutos em campo, cresce a chance de Wellington Silva ter o contrato renovado por mais uma temporada. Paraná foi primeiro clube matematicamente rebaixado. Vitória do Sport ontem decretou a equipe paranaense na segunda divisão. Fernando Ovelar, 14 anos, primeiro gol na história dele como profissional, dá para dizer. Ele joga como amador, mas jogou como titular do Cerro, empate em 2-2 com o Olímpia. Veja o gol do menino. Seguro sim. Ontem, Ceará 1, Sport 1, Ceará 0. E hoje na B, repetindo, Brasil de Pelotas e Vila Nova, 7h15, CRB e Juventude, 9h30 da noite. Veja o gol do menino Fernando Ovelar, 14 anos, Cerro e Olímpia empataram 2-2, o primeiro gol do jogo, pelo Cerro. Tá aí, ó, vamos ver. Vai! E bonito o gol, hein? Esperto, hein, Cassiá? É rápido, dá pra notar ali, né? Deu um tapa bonito, olha lá, Everton. Além disso, ele salta por cima do goleiro, ele não é bobo. Olha lá, Everton. Não é gato? Não sei, Cassiá, depende do sentido que tu quer dizer gato. Tá falando que é gato porque é bonito ou não? Não, gato é idade. Não, tá. Gato é idade. Projeto... Paraguai, não. Pô, tudo pode acontecer. Projeto Casa Nova, Madelomba. Aqui os caras diminuem a idade, imagina lá. Projeto Casa Nova, Madelomba, Construlomba, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas, 98631-7709. Fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro Quente do R, original, em frente ao Colégio Rosário, desde 62, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã, está funcionando, à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br.
O Revigorex está fazendo um sucesso absurdo. Estimulante natural, dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando algumas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí as coisas vão aumentando, e não só no ânimo, mas também no vigor físico. Aquele namoro que precisa ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia e vitalidade e tomar Revigorex. Anote o telefone e peça o seu. 3023-9400, no repeteco 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a sua autoestima. Ligando agora, você diz que viu no programa e ganha promoção espetacular. Durante a semana, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex. 3023-9400. Obrigado, Cassiá. Um abraço para vocês, sempre à disposição. Grêmio ou São Paulo? Quem é que passa? Eu acho que o Grêmio tem que passar pelo Vasco. O Grêmio tem mais chance que São Paulo. São Paulo é muito desequilibrada a equipe. Quem passa, Marco? O Grêmio, eu acredito que entre na quarta posição aí. Vamos torcer aí. É nesse Nosso sentido. futebol gaúcho ter 2 representantes na Libertadores. O Grêmio vai ser o quarto colocado. E na dúvida do Cassiá, o América Mineiro joga com o Paraná nessa Paraná. próxima rodada. Isso, então Valeu. tinha razão. Até as...